Muito boa tarde, minha Paraíba. Quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. E eu sei que você está ligado aí essa semana aqui no Rede Verdade, acompanhando cada minuto, cada segundo do programa, porque a gente está dentro da rodada de entrevistas com os candidatos e candidata ao governo da Paraíba. E hoje é exatamente o dia da candidata Adjane Simplício, professora do PSOL, que está colocando o nome dela na disputa ao governo da Paraíba. A gente se acompanha aqui o nosso bate-papo daqui a pouquinho, tá? Porque eu vou trazer logo, para a gente começar, a agenda dos candidatos. Você que está querendo acompanhar aí a agenda dos candidatos para ir para algum evento, prestigiar, ou para não passar nem perto, fica ligado que a agenda está aí na tela para você. A candidata Adjane Simplício, do PSOL, após entrevistas no Sistema Arapuã, participa de panfletagem e encontro com apoiadores em Guarabira. Ela também vai fazer panfletagem e encontro com apoiadores na cidade de Solânia. À noite, ela participa de evento em Bananeiras. O candidato Adriano Trajano, do PCO, realiza visita na cidade de Zabelê, Congo, Monteiro, São João do Tigre e Camalaú. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, participa de reunião com apoiadores. O candidato João Azevedo, do PSB, tem agenda administrativa na parte da tarde e à noite ele realiza um ciclo de debates com o trade turístico. O candidato Major Fábio, do PRTB, não divulgou a agenda. O candidato Nilvan Ferreira, do PL, realiza carreata no Brejo, saindo de Alagoinha, seguindo para Cuitegi, Guarabira e Pilõezinhos na parte da tarde. O candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, participa de entrevistas na cidade de Patos e gravação do guia eleitoral. O candidato veneziano Vital do Rego, do MDB, faz gravações para o guia eleitoral de rádio e TV e conteúdos para as redes sociais em João Pessoa. À noite, ele participa de uma caminhada no bairro de Valentina. Ok. Olha só, e para afastar qualquer suspeição, qualquer suspeita, qualquer questionamento sobre a legitimidade e a segurança das urnas eletrônicas, no dia da votação, a Justiça Eleitoral continua aí se reunindo, trabalhando, discutindo a questão da segurança das urnas eletrônicas. O Tribunal Regional Eleitoral fez mais uma audiência nesse sentido. Nossa equipe foi lá e acompanhou. Com a implantação das urnas eletrônicas no país, o processo se tornou muito mais seguro. Por isso, a transparência do Tribunal Regional Eleitoral nas eleições. Partidos políticos, representantes da OAB, da imprensa e do Ministério Público Federal Eleitoral participaram desta reunião. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, através de seu presidente, desembargador Leandro, da corregedora desembargadora e vice-presidente desembargadora Maria de Fátima Maranhão, quis e querem que a população participe conosco desse processo. A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, que é a auditoria das urnas eletrônicas, tem como objetivo demonstrar, fazer os testes para que no final se verifique que aquela urna não tem nenhum problema e que o voto que foi depositado na urna é o voto que realmente foi computado ao final. Então, o objetivo principal é esse. E essa audiência pública tem um objetivo muito importante que eu acho, que é a participação das entidades fiscalizadoras, OAB, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, dentre outros, inclusive a API, que nem faz parte da resolução do TSE, mas nós achamos por bem de convidar a API, porque temos o entendimento de que a imprensa tem um trabalho muito nobre e importante nesse processo. Na comissão também foram convidados representantes da OAB, que falou da importância da transparência que as urnas podem proporcionar ao eleitor este ano. O tribunal dá uma lição de transparência ao convidar a sociedade civil, entidades organizadas da sociedade, partidos políticos e interessados para participarem do processo de auditoria aberta das urnas eletrônicas, sinalizando claramente a rigidez do processo eleitoral, do processo de urnas, de votação e apuração. A OAB tem um comprometimento com o Estado Democrático e Direito e por isso tem sido parceira na atividade de fiscalização e acompanhamento e também parceira da Justiça na mensagem de que sim, temos um processo absolutamente seguro, mesmo porque os partidos políticos fazem a sua parte e fiscalizam efetivamente o processo.
Ok, bom, e agora sim vamos começar a nossa conversa com a Adjane Simplício, professora, candidata do PSOL ao governo da Paraíba. Ela está dentro aí da rodada de entrevistas com os candidatos e candidatas que estão disputando o governo do estado. Professora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Obrigado por esse espaço aqui na Rede Verdade, para a gente estar falando com o povo. Tá. Fazer a pergunta que fiz aos outros candidatos ao governo, farei com os que virão também por aqui, em linhas gerais, naturalmente. Por que é que o paraibano e a paraibana vão dizer assim, olha, é Adjane Simplício para o governo da Paraíba, é nela que a gente deve votar? Eu penso que com base no nosso plano de governo, né? Com base no nosso plano de governo que se foca na construção do poder popular, que se foca na defesa da vida das mulheres. Isso é um elemento muito importante que dialoga com a vida de cada um, paraibano e paraibana. E um outro elemento importante é que estamos nesse lugar de classe trabalhadora. Eu sou professora, o meu lugar que reivindico de luta e de estar como representação no governo do estado é de defender, fazer com que os serviços públicos sejam o melhor possível para nós que somos a população. Você nunca administrou, né, nunca geriu, nunca esteve à frente de uma gestão administrativa. Não é muito ousadia se colocar seu nome para governar um estado já como um todo? O que você disse para quem está acompanhando? Você, olha, mas eu vou ter segurança em colocar no poder alguém que nunca administrou uma gestão pública? A fala das pessoas na rua tem sido desacreditar. E desacreditar na política como um todo. E essa política tem sido repetida por quem sempre esteve no poder. Famílias da oligarquia ou famílias de tradição política. Eu acho que a ousadia, na verdade, é nossa, sim, de estar nesse lugar, se colocando como um lugar que não é característico da população trabalhadora, de quem é trabalhador está ocupando. Mas também é um atrevimento também quem ainda nunca teve um mandato eficiente, quem não teve um mandato eficiente, se colocar para reeleição. Então repensar, minha gente. A política precisa de arejamento, precisa de novos nomes que de fato representem o povo. Professora, lá na entrevista de rádio, agora há pouco, a senhora fez uma defesa da prioridade do primeiro movimento de que a gestão estadual teria, tendo você à frente, seria da questão do combate à fome na Paraíba. Como é que você encara isso? Como é que você pretenderia combater isso aqui no estado da Paraíba? Os programas que estão aí em curso não são suficientes, você avançaria para um programa de transferência de renda direta para a população aqui no estado? Sim, os programas que estão em curso precisam ser ampliados e precisam ser qualificados também no sentido de estar fortalecendo também a agricultura familiar e, de fato, a fome é um elemento que precisa ser enfrentado e não ser negado, como um determinado setor da política tem feito, né, orientado pelo seu despresidente. Não tem como negar a fome, especialmente a fome no Nordeste, na Paraíba. E a gente tem, talvez, o primeiro enfrentamento necessário é dar resposta para isso, construir um programa de transferência de renda que atenda essa população e construir também um programa que também possa distribuir alimentação a quem precisa e fazer com que a alimentação de qualidade, sem veneno, chegue na mesa de quem está necessitando e da população de uma forma geral. Você já teria uma previsão de quanto seria ali um auxílio desse, uma versão estadual? Nacionalmente, o PSOL construiu a alternativa do auxílio, né? De que ele fosse de R$600 e R$1.200 para as mulheres que são chefes de família. A gente entende que possa ser possível alcançar um índice parecido aqui na Paraíba. Até 1.200? Seria ótimo. Mas aí as mulheres precisam. Naturalmente, sim, indiscutível do ponto de vista quanto maior o valor. Mas eu lhe pergunto, não entraria em choque com, por exemplo, a defasagem do salário mínimo? As pessoas olhariam para o salário mínimo para ter que trabalhar 8 horas por dia e receber o salário mínimo e olhariam para o auxílio e diziam, é melhor não trabalhar 8 horas e garantir e receber os mesmos 1.200 de uma transferência de renda aí. Como é que a gente compactua esse dilema? Primeiro é acreditar que o povo é honesto, né? E que gosta, que quer trabalhar. E que, na verdade, o que o povo quer é ter condições de se manter trabalhando e ter seu próprio sustento. Um programa não é algo para a eternidade. Um programa, ele tem um prazo de duração e ele precisa atender a uma emergência. Então, é nesse sentido que o programa de transferência de renda atua e não de permanência da pessoa num estado de escravidão do Estado. Não é isso que a gente quer. A gente quer construir autonomia e emancipação e ter um Estado forte para que essas pessoas possam ter emprego e possam se sustentar. Dentro de um conteúdo, de uma base, de uma narrativa, de um discurso
de defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, alguém pode olhar assim, então, olha, a Dijane Simplício no governo, ela vai entrar, assumir, vai dar canetada aumentando o salário de todo mundo que é servidor público do Estado. E aí para as categorias de segurança pública, os policiais, professores de saúde. É isso mesmo? Tem uma dívida histórica com todos os servidores, né? Uma dívida histórica, uma reparação salarial, uma justiça salarial que precisa ser feita. E a gente precisa ter condições de avaliar qual é o tamanho desse Estado para responder a essa demanda que tem sido ignorada por outros gestores. Isso a gente precisa dizer que isso não tem o tamanho que tem hoje porque não foi respondido antes. Então esse Estado precisa responder e como o nosso compromisso é com a classe trabalhadora, os servidores também são classe trabalhadora e eles também têm essa prioridade numa revisão orçamentária e pensar planejamento a curto, médio e longo prazo de que maneira que a gente alcança essa justiça salarial necessária. Então a gente poderia dizer que você pegaria esse bolo da receita do Estado que gira em torno ali de 15 bilhões de reais por ano e esse bolo da receita, naturalmente, tem que arcar com outros compromissos do Estado, mas você colocaria e priorizaria para a questão da valorização salarial dos servidores. Aí, se você puder ser mais específico em relação a que categorias seriam essas e que percentual de reajuste poderiam ser esses? Não, o percentual eu acho que é algo que precisa ser negociado com essas categorias e verificar quanto cada categoria demanda. Mas é importante pensar, por exemplo, a gente tem um cálculo aí previsto de talvez um prejuízo de 3 bilhões em arrecadação do Estado para o próximo ano, em arrecadação de isenções fiscais que foram oferecidas. Como que esse cálculo não é questionado? Por que esse dinheiro que não chega no Estado não é questionado e como que ele é avaliado se de fato se reverteu em benefício econômico para a população? Então, antes de questionar, eu penso que questionar de onde vem o nosso dinheiro e para onde ele vai. O Estado precisa aplicar dinheiro no povo. E para o povo ter um serviço público de qualidade, o seu servidor também precisa ser remunerado, também precisa ser reconhecido. E aí é também trazer com planejamento e com seriedade para que uma medida que não pode ser tomada de emergência no primeiro ano, mas que possa ser planejada e alcançada no decorrer do mandato. Qual a sua política de cobrança de impostos aqui na Paraíba? Nós entendemos que é necessário que quem paga mais, quem recebe mais, possa pagar mais. E a gente possa fazer essa revisão pensando em priorizar a população. E também pensando em cobrar de quem tem passivos ambientais que precisam trazer essas divisas, essas receitas de volta para o Estado. Então, ter o conforto de dizer que o lugar que nós estamos defendendo é que o povo seja atendido da melhor forma e que se for pensado uma gradatividade desse imposto, a gente vai pensar e a gente vai colocar isso em prática. Eu fico imaginando que talvez parte do empresariado paraibano, acompanhando sua candidatura, sua proposta, e a do pessoal como um todo, e da esquerda como um todo, sempre fica dizendo assim, olha, se assumirem o poder, nós, empresários que geramos emprego e renda nesse estado, estaremos, enfim, com dificuldades, porque eles vão para cima do empresariado. É isso mesmo, professora? Qual é a leitura que vocês têm? Vocês olham para o empresário como adversários, como inimigos da dignidade humana nesse país? Não é essa a posição que nós colocamos, não. Na verdade, a gente não olha para o empresário, a gente quer olhar para o povo. O que é melhor para a população? Entendemos que o dinheiro público tem que ser aplicado aonde a população precisa. Isso não significa fragilizar a economia, muito pelo contrário. Se essa população estiver bem atendida, se tiver geração de emprego e renda, se essa população não for sacrificada com uma mobilidade urbana ruim, com uma insegurança alimentar, essa população é produtiva e ela vai continuar consumindo desse outro setor que não é o Estado. É um lugar diferente. O Estado atende a população. Iniciativa privada cuida dos seus lucros, cuida de como vai construir estratégias para sobreviver no mercado. Mas quem precisa de amparo do Estado é o povo. Você não faria um governo contra o empresariado? Não, de forma alguma eu não disse isso. Eu disse que se eu fortalecer... Não, se você não faria um governo contra o empresariado? Sim, não. Eu reafirmo. Não fazemos um governo contra o empresariado, mas trazendo a devida ênfase que deve ser colocada. O governo tem que administrar o Estado para que ele sirva o povo, para que o povo seja mais forte, para que a Paraíba seja mais forte e cresça com um povo forte. Bom, por exemplo, por falar em crescimento econômico, um dos setores, um dos ramos mais festejados nesse sentido, ou debatidos, é o turismo, sobretudo aqui no estado da Paraíba. Você tem proposta para o turismo na Paraíba? Você debate esse tema, enfim,
na sua campanha e no seu conteúdo de governo? A gente debate sim, inclusive a Paraíba é maior do que a praia, é maior do que o litoral. A Paraíba tem um potencial enorme para o seu interior, seja para o turismo que já está com as nossas belezas naturais, mas também o turismo rural e trazendo a nossa cultura também. É importante trazer a cultura como um elemento que também mobiliza o turismo. Né? Então a gente tem o cinema paraibano, a gente tem as nossas expressões culturais, isso pode ser fortalecido e o Estado pode criar com isso um circuito de emprego muito bom, de circulação de economia e que é possível dizer que a Paraíba é mais do que o litoral e que a Paraíba é rica e que pode com isso potencializar o crescimento do Estado. Você identifica algum equívoco na gestão de turismo atual no governo João Azevedo? A ausência de financiamento para o cinema ela é gritante. Né? E tem sido um elemento que tem crescido apesar de haver ausência do Estado com incentivos. E isso a gente fala de educação, de ensino técnico, de qualificação da população, das comunidades. Isso envolve vários elementos que não só apenas o turismo, que não só apenas a indústria cinematográfica, mas que dizem respeito, que dialoga com a educação, que dialoga com a cultura, que dialoga com a economia. Então, é importante que o Estado esteja presente em algo que movimenta tanto a vida da população. Pautas progressistas. Queria colocar tudo num cesto só para a gente ir separando aí. Dentro daquilo que é pauta defendida pelo pessoal do Congresso Nacional, defendida pelo pessoal do país como um todo, que você traria naturalmente, muitas dessas pautas são alterações na legislação federal, mas que você traria como governadora da Paraíba para aqui, para o Estado. Aborto, legalização da maconha e questão da LGBTQI+, enfim, de ações nesse sentido. De forma mais objetiva, quando a gente for tratar desse tema, lhe perguntar se as escolas públicas do Estado, por exemplo, você, como governadora, colocaria para que elas pudessem ser usadas por transgêneros, transexuais, da forma que eles bem entenderem. Da forma que eles bem entenderem, é a forma que eles têm direito. Vamos começar de trás para frente, né? A população LGBTQIA+, precisa ser reconhecida como uma população de direitos e ter esses direitos respeitados. Isso não significa que as medidas sejam colocadas de forma impositiva, mas que é necessário trazer uma construção de conversa, de diálogo com as comunidades escolares, para que a gente, enquanto projeto de educação, se comprometa com respeito à vida, com respeito à dignidade das pessoas. E dos elementos que dialoga com o respeito à dignidade das pessoas é o respeito à sua identidade de gênero. E aí essa pessoa, ela transgênero ou transexual, enfim, ela vai ela tem esse direito de estar nos espaços públicos, conquistou esse direito, vem conquistando esse diálogo na sociedade e a gente fortalece isso também de forma enfática. E outro elemento com relação à discussão sobre a descriminalização das drogas, a gente entende que o o Estado tem como responsabilidade hoje é atuar com um programa de fato que dialogue com as pessoas que abusam do uso de drogas. Essas pessoas, elas precisam ter um encaminhamento e o tratamento necessário, ser acolhidas pelo Estado para poder conseguir superar esse problema de saúde. Isso é uma questão de saúde, eu estou falando do abuso de drogas. Com relação ao aborto, o Estado, ele precisa prover o serviço de aborto legal. É obrigação. Isso precisa estar. E as mulheres não podem se sentir revitimizadas por não ter acesso. Mulheres e meninas, diga-se de passagem, nós estamos falando de crianças também, e que além de manter com que essa estrutura seja eficiente no atendimento das demandas que acontecem nos hospitais do serviço de interrupção, a gente também precisa trazer um diálogo importante através da educação com relação à educação sexual, para que essas pessoas, essas meninas, elas possam identificar situações de abuso e que elas encontrem na escola um lugar de segurança para que possam fazer a denúncia, para que possam ser protegidas, observadas pelo Estado na sua violação e atendidas. Professor, falar em educação sexual, você fez uma revelação agora há pouco no rádio da sua opção sexual, de ser bissexual. A minha pergunta você acha que a Paraíba está preparada em votar numa candidata ao governo ou ser governada por uma mulher bissexual, ou você já acha que sua candidatura propriamente já é uma
defesa já é uma bandeira de luta, já é uma ilustração de bandeira de luta para tantas pessoas que sofrem, enfim, ainda discriminação pela sua opção sexual nesse país e nesse estado especificamente. O termo adequado é orientação sexual, né? A gente não escolhe quem é ou como se expressa a sua sexualidade. E a minha militância, ela também fala desse lugar. Nos movimentos LGBT, no movimento LGBT, é se colocar na defesa do direito das pessoas, seja ela qual for a letrinha, né? E o meu B está lá, B de bissexual. Então, é operar para que essa nossa sociedade seja mais tolerante, não pratique discriminação e, menos ainda, não pratique nem reproduza violência, né? O nosso lugar de fala, o nosso lugar de luta do pessoal é para que a gente consiga alcançar uma sociedade que esteja nesse patamar de respeito, tolerância e que a gente possa, cada um de nós, reivindicar os nossos direitos e estar nos espaços sem se sentir silenciada nem violada. Então, enquanto mulher, a minha candidatura já é muito representativa para o estado da Paraíba, enquanto professora agrega mais ainda, porque eu estou falando de quem forma, de quem está na base da educação e que atende a sociedade, e de como bissexual também, porque eu estou nessa luta pelos direitos da população LGBT, sempre estive já há bastante tempo. E está longe essa luta? Tá longe, mas a gente constrói. Quando a gente acredita numa ideia, e é nesse lugar que eu estou me colocando, eu acredito na ideia de que é possível construir uma outra sociedade. E quando a gente luta por isso, a gente vai alcançar, a gente alcança. Sejam pequenas modificações, mas a gente vai alcançando, e o importante é dizer que o que a gente defende aqui é que, além da sociedade ser tolerante, que a luta por direitos não seja esquecida pelas diferenças que a gente possa ter com relação às opiniões pessoais. A luta por direitos é uma luta coletiva. A luta por dignidade é uma luta coletiva, porque o que ofende a dignidade de um, certamente desequilibra a dignidade do outro. Então é necessário construir o equilíbrio necessário para que todas as pessoas possam coabitar e ter acesso àquilo que consideram, que constroem coletivamente, que tem direito. Bom, uma outra narrativa que está muito impregnada na direita é de que a esquerda, assumindo o poder, isso em nível federal, naturalmente fecharia as igrejas no país. Eu quero trazer esse debate aqui para Paraíba, especialmente dentro da sua campanha. Primeiro, perguntando que religião você segue e, segundo, como seria a relação de uma governadora Adjane Simplício, eventualmente no governo da Paraíba, com as religiões, as igrejas aqui no estado da Paraíba. Eu já refleti sobre mim, me entendendo como uma pessoa ateia, e hoje em dia eu me coloco como uma pessoa agnóstica. Eu não pratico nenhuma religião, mas venho tentando buscar a minha espiritualidade, como é que eu me sinto com relação ao mundo. Esse é um caminho particular, é um caminho, uma decisão, isso sim é uma decisão, é uma opção, né? Como eu me encaminho com relação ao meu sentido no mundo. Essa história seria cômica se não fosse trágica, né? Se as pessoas não fossem levadas a tomar uma decisão errada politicamente por uma mentira. A gente do PSOL não trabalha no sentido de fechamento das igrejas, nem a esquerda pensa sobre isso. O que a gente coloca é que é necessário, muito pelo contrário, que haja tolerância e respeito à diversidade de expressões religiosas que existe no nosso país, e na Paraíba também não é diferente. E que a gente possa construir com essa sensibilidade política, que haja respeito para, especialmente, estamos falando das religiões de matriz africana, que tenham, matriz africana e indígena, que tenham o seu lugar na sociedade, que vem construindo com a sua conexão de fé com as pessoas, mas que tenha o seu lugar respeitado, que os terreiros também sejam respeitados, não só as igrejas cristãs, e todas as expressões religiosas tenham o seu espaço nessa sociedade, que as pessoas sejam respeitadas pelas escolhas que fizeram. Professora, falar um pouco sobre política. Você está dentro de uma disputa em que, defendendo naturalmente a candidatura do ex-presidente Lula, é isso? Na disputa presidencial, mas dentro de uma disputa que há outros dois candidatos, pelo menos, disputando esse governo, que estão também na base de Lula. Um é o senador veneziano Vital do Rego e o outro é o atual governador João Azevedo. Tem Lula para todo mundo? É isso, Adjane? Daqui a pouco você responde isso, a gente vai rapidinho, um minutinho, a gente volta aqui com Rede Verdade.